Olá, eu sou Fernando Palacios, o Pedro Álvares Cabral do Storytelling, mas o que é Storytelling? Essa é a pergunta que eu mais recebo, desde sempre. Tanto para pergunta de jornalista, quanto das pessoas. De forma geral, sempre chega mais... que legal, Pedro Álvares Cabral do Storytelling. Mas o que é Storytelling? Que história é essa de Storytelling? E aí, para definir Storytelling é uma coisa meio complicada, né? Porque definição é sempre um cobertor curto. Alguma coisa vai ficar de fora, né? Ou vai ficar o pé de fora, ou vai ficar o ombro de fora, você vai ter que se encolher ali dentro. Então, ao invés de tentar definir muito o que é Storytelling, mas é mais legal até contar uma história, né, para explicar o que é Storytelling. E basicamente, a gente for uma resposta rápida, muito definitiva, é contar história. Mas não precisaria de uma disciplina se fosse só isso, porque contar história todo mundo conta. Então entra num bom. Então, pra que esse storytelling, né? O que é, então, exatamente? Porque existe uma disciplina pra isso. Aí a gente vem pra essa grande questão, que é, ok, então não é simplesmente o ato de contar história, ou contar qualquer história de qualquer jeito, né? O storytelling, ele tem muito mais a ver com aquela historinha de se não sai caçando borboleta. Você faz um jardim legal e a borboleta vem. Esse storytelling tem muito a ver com essa lógica de você fazer um conteúdo que seja atrativo o suficiente pra você passar a sua mensagem. A borboleta é o seu cliente, a borboleta é a sua audiência, o seu aluno, e o storytelling vai atrair essas pessoas. Porque o storytelling pode ser usado para vender, mas também pode ser usado para ensinar, também pode ser usado para inspirar. Inclusive, o primeiro uso do storytelling na humanidade foi ao redor das fogueiras nas cavernas ancestrais, em que se ensinavam técnicas de caça. As pessoas saem para caçar, dessas pessoas que saíram para caçar, volta uma só. Esse sobrevivente vai contar uma história do que aconteceu, e aí com o aprendizado dessa história do que deu errado, porque as pessoas morreram, a próxima geração ou a próxima expedição de caça não vai cometer os mesmos erros. Então o storytelling tem muito a ver com aprender com os erros dos outros e não cometer os mesmos erros, ou aprender com as sacadas dos outros e construir a partir daquelas sacadas. Não é você ter que inventar a roda. Alguém inventa a roda e você inventa a carroça a partir da roda. Então o storytelling tem muito a ver com isso, com uma transmissão de conhecimento. Agora, com qual objetivo? Depende. Cada um vai dar um olhar diferente. Tem gente que vai querer usar o storytelling para vender, tá? Tem gente que vai querer usar o storytelling para ensinar, tem gente que vai usar o storytelling para inspirar. Mas por que nos dias de hoje esse tema ficou tão importante? Porque se eu posso fazer, eu posso vender de outro jeito, eu posso vender usando copy, eu posso inspirar usando uma palestra motivacional, por que eu vou ter que contar a história? E aí tem muito a ver com esse contexto de redes sociais, né? Quando as redes sociais começaram a surgir cerca de 15 anos atrás, a nossa produção de conteúdo no mundo começou a aumentar exponencialmente, né? Então o que acontece com isso é informação. Isso o Herbert Simon, um economista, descobriu na década de 70 e ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele entendeu que informação para virar conhecimento consome atenção. Então, quanto mais rica de informação for uma sociedade, mais pobre de atenção essa sociedade vai ser. E, basicamente, a gente está vivendo na sociedade mais rica de informação na história da humanidade. Uma grande aldeia global, absurdamente rica em informação e cada vez mais pobre de atenção, porque esse bem extremamente finito que é a atenção e totalmente incontrolável, diferente do tempo. O tempo você pode comprar e falar assim, olha, eu vou comprar o seu tempo, das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, você vem para esse lugar e faz o que eu te mandar fazer. Tempo você até compra. A atenção não tem como virar para você e falar, vem cá, eu quero comprar 2 horas do seu tempo, e você vai prestar atenção só no que eu vou te dar aqui. Isso é impossível, você nem tem como vender isso, porque a atenção é uma coisa involuntária. Então a grande crise é por alguma coisa que seja interessante, porque a atenção, como essa borboleta que tá por aí, vai no que interessa. E o que interessa é o jardim. E o que é o jardim em termos de conhecimento? É alguma informação que dê uma resposta emocional. Mas essa resposta emocional não pode ser solta. Ela tem que ser organizada de um jeito que faça sentido. E aí que entra o storytelling, é uma forma de organizar isso tudo, né? Então os grandes princípios do storytelling têm a ver com justamente isso. Primeiro, não é porque alguma coisa é séria que ela tem que ser chata, muito pelo contrário. Se alguma coisa é séria, se alguma coisa é importante, ela tem que ser interessante. E no final, hoje em dia, tudo tem que ser interessante. Porque a grande concorrência é para quem consegue a atenção do outro. Se você não tem atenção, não adianta você ter um projeto lindo. Se as pessoas não estiverem prestando atenção no seu projeto, elas vão se dispersar, não vai adiantar nada. Então esse é o primeiro ponto, você tem que ser interessante. E aí esse pilar do interessante vem com a ideia do grande princípio do storytelling, que são dois lados. Tem o story do storytelling,
e o telling do storytelling. O story são as histórias. Que histórias você vai contar? Uma história sua? Uma história de algum momento que você viveu? Uma história do seu cliente? Que histórias você vai contar? Dentro da sua história de vida, você viveu várias histórias. Hoje você viveu várias histórias. As histórias estão ligadas a acontecimentos transformadores, em maior ou menor escala. Em pessoas vivendo perrengues e dificuldades, isso sempre gera uma história. Só que aí depois vem o telling do storytelling, que é a parte mais matemática, é a parte mais formulesca. A forma de contar a história, ela é mais ou menos a mesma. Até dá para inovar, mas a estrutura é a mesma há milhares de anos. Desde a época da epopeia de Gilgamesh, 5.000 anos atrás, já se usava essa mesma estrutura que se usa para um seriado de Hollywood hoje. Então, essa é a parte mais técnica do storytelling. Os dois grandes princípios são esses. É saber quais histórias contar, como compor essas histórias ou como resgatar essas histórias se forem histórias reais. E aí depois vem como contar essa história de um jeito que ela fique interessante. E a história pode ser envolver um objeto, pode envolver um produto, pode envolver um ensinamento, pode envolver um conceito, um pensamento, mas no centro de tudo sempre são as pessoas, porque ninguém conta uma história para si próprio. Você até conta, né? E você se conta, na verdade, muitas histórias, mas não é disso que a gente tá falando quando a gente fala dos dias de hoje, das redes sociais. Quando a gente fala de storytelling, é você contando história para alguém. E essa pessoa não vai se interessar por uma marca ou por um produto, ela vai se interessar por uma outra pessoa. Então, histórias são sempre de pessoas para pessoas. Esse é um outro princípio muito importante também. Então, quando a gente começa a entender que storytelling tem que ser alguma coisa interessante, tem que ter a ver com dois momentos, o momento da história e o momento da narrativa, seja história real ou fictícia, mas tem um momento que é fogo, que é essa coisa que tá na sua cabeça, história que você viveu, ou essa história que você imaginou, e aí como contar essa história. E depois a gente vem para esse último princípio muito importante, que história é sempre de uma pessoa para outra pessoa. Ah, mas eu quero contar a história da minha marca, eu quero contar a história do meu produto. Você vai ter que encontrar uma pessoa para isso, né? Então aí que entra todo o pensamento do storytelling, toda a disciplina do storytelling para justamente como fazer isso de um jeito que fique legal, de um jeito que fique interessante, de um jeito que você consiga colocar a sua mensagem dentro da história dessa pessoa. Então é para isso que existe storytelling, é isso que você vai estudar, se você resolver mergulhar nisso. Então, deixa aí o seu comentário, como que você já usou o storytelling, quais são as suas grandes histórias, né? Porque no final das contas, somos seres narrativos, né? Então, quais são as suas histórias? Tô louco para conhecer. Obrigado, até a próxima.